Boa noite, casa. A paz do Senhor a todos. Que alegria. Nós sabemos aonde está a nossa confiança. Eu bem sei. Ele está vivo. Essa é a nossa confiança. E nessa noite nós estamos aqui, mais uma vez, para declarar que Ele está vivo e Ele breve voltará. Quantos creem? Glória a Deus. Noite de festa, noite de celebração, noite de nós participarmos da ceia do Senhor. Um cerimonial, um memorial que nós fazemos, e o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos fazer até que ele venha, mês após mês. Na igreja primitiva, todas as reuniões, a todo momento em que os discípulos se reuniam, eles celebravam a ceia do Senhor. Algumas igrejas americanas, todo domingo é dia de participar da ceia do Senhor. Nós, mês a mês, nós nos reunimos para dedicar esse tempo em relembrar todo o sacrifício, relembrar de todo o resgate que o Senhor fez pela minha vida, pela sua vida, por todos nós. E que alegria podermos celebrar. Noite de compaixão. Noite de falarmos acerca de compaixão. Essa palavrinha que tem tamanha profundidade. Final de semana passado, nós ouvimos uma ministração poderosa do nosso pastor acerca de compaixão. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração acerca desse tema maravilhoso. E se existe um tema maravilhoso, especial na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é o tema da compaixão de Cristo. E quando Cristo, Ele olha para nós, Ele nos olha como pastor, Ele olha como salvador, Ele olha como um pai, Ele olha como aquele que nos resgatou da morte. É assim que o Senhor nos olha. Na linguagem do Salmo 103, nos versos 13 e 14, a palavra do Senhor nos diz assim: como um pai tem compaixão, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó. Que tremendo, queridos. Que poderoso que é esse tema da compaixão, porque não há nada que passe desapercebido aos olhos do Senhor. Não há nada que passe esquecido aos olhos do Senhor. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe do que nós somos formados. Então Ele sabe que nós somos, muitas vezes, sentimentais. Ele sabe que nós, às vezes, nos sentimos fracos. Ele sabe, às vezes, que nós vacilamos na nossa caminhada. Ele sabe que nós choramos em meio às dificuldades. Ele sabe dos nossos medos. Ele sabe
das nossas ansiedades, Ele sabe das nossas frustrações, Ele sabe acerca de todas as coisas da nossa vida, por quê? Ele passou por tudo. Cristo, quando abriu mão de toda a sua divindade, veio em forma de carne, se tornou carne, Ele caminhou entre nós, Ele passou a sentir tudo aquilo que eu e você sentimos. Ele passou a saber na sua pele, na sua carne, como o ser humano se comporta. Até então, ele via dos céus. Mas, a partir do momento em que ele se torna carne, assim como eu e você, ele sabe exatamente todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lutas, todos os nossos sentimentos. E acerca dessas coisas, queridos, a compaixão, ela tem uma profundidade enorme, tamanha, porque compaixão são atitudes práticas e simples que Jesus nos ensinou quando Ele estava caminhando entre nós. E, queridos, a cada momento, a cada respiração sua, a cada minuto, a cada hora do seu dia, do seu levantar até o seu deitar, tem oportunidades de você levar o amor do Pai ao próximo, levar o amor do Pai a alguém. Em todo momento nós temos a oportunidade de exercer compaixão. Acerca dessas coisas, vamos para a palavra, entender um pouquinho mais o que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite. Para começar, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Mateus 9, 35 e 36. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Feche os seus olhos, queridos. Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Senhor, eu te peço que o Senhor derrame sobre nós compaixão. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Nós sabemos, Pai, que quando nós olhamos uns para os outros, nós muitas vezes olhamos a aparência, mas o Senhor olha a nossa essência, olha por dentro, olha aquilo que nós necessitamos. Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui compreendendo a verdadeira compaixão que o Senhor demonstrou quando caminhou entre nós, e que possamos ser imitadores do Senhor por onde nós passarmos. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, olhando daqui para vocês, olhando cada um de vocês, eu vejo aqui um povo lindo, um povo maravilhoso, um povo com um cabelinho penteado, um povo arrumadinho, cada um usando uma roupa de diferentes marcas, boas marcas de roupa, cada um de vocês usando uma expressão facial, sorrindo, outros mais sérios, outros mais pensativos. Queridos, mas cada um de vocês tem as suas lutas. Cada um de vocês tem os seus problemas. E vocês nós precisamos ser pastoreados. Todos nós temos nossos problemas. Todos nós precisamos ser pastoreados. Todos nós precisamos da compaixão de Jesus. Para isso nós precisamos entender como Jesus demonstrou. E eu quero refletir com vocês 3 lições. 3 simples lições da compaixão de Jesus. Eu digo simples lições porque, a partir de hoje,
nós sairemos daqui imitadores de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. 3 lições da compaixão de Jesus. Primeiro, eu quero definir com vocês o que é compaixão. Segundo, nós vamos ilustrar na palavra de Deus sobre compaixão. E terceiro lugar, nós vamos definitivamente sairmos imitadores de Jesus nesse ato de ser compassivo. Amém, queridos? Em primeiro lugar, compaixão. O que é compaixão? Há 2 palavrinhas no grego que nos trazem uma ideia completa de compaixão. Queridos, alguns perguntam por que vão lá no grego para saber? Por que vão lá no hebraico para saber? O latim nos trouxe um sentido muito raso das coisas para o português. Por exemplo, amor no português, eu amo a minha esposa. Eu amo a Neia. Eu amo o Bruno. Amo a minha sogra. Glória a Deus. Então a gente define amor, palavra de amor, para muitos sentimentos. Mas quando a gente vai lá para o original, para a raiz, para o grego, para o hebraico, a gente sabe que quando eu amo a Deus, eu não coloco a palavra amor no nosso sentido. É ágape, uma profundidade diferente. Quando eu digo eu amo a minha esposa, aí eu já não falo mais eu ágape a minha esposa. Não, eu eros a minha esposa. Muda totalmente o sentido. Para outros relacionamentos em que nós definimos amor, tem filos, é diferente. Então, por que nós vamos lá para o grego, vamos lá para o hebraico? Porque o sentido lá é muito mais profundo do que o latim traduziu para o português para nós. E aqui, eu quero trazer para vocês 2 palavrinhas no grego que nos trazem uma ideia completa de compaixão. A primeira delas, a palavra é simpató. Me perdoe, querido, se eu não falo grego fluente, mas a pronúncia é mais ou menos essa, simpató, ou simpateo, ok? O português nos traz o significado, um termo como simpatia. O termo simpatia no nosso português tem o significado de sentir com, compadecer-se, ou sentir o sofrimento de outra pessoa. Você vê que quando a gente vai na raiz, as coisas vão ficando mais profundas. Leva-nos um entendimento mais completo do que é compaixão. Portanto, simpató ou simpatia implica numa participação emocional, em que alguém compartilha ou sensibiliza com as dores, com as emoções, com os sofrimentos de outra pessoa. Esse termo carrega uma conotação de uma empatia profunda. Então, ele já passou do sentido de empatia. Simpató vai além de empatia. Já é uma empatia profunda e solidária. Então, simpató é um termo que revela uma intensa compaixão. É quem vai se colocar no lugar do outro, literalmente, na pele. É se colocar literalmente dentro do outro, pelas emoções. Então, quando Jesus Cristo, ele sente compaixão por nós, é como se ele se colocasse no meu lugar, ele se colocasse dentro de mim e ele visse as minhas emoções por dentro. Então, ele se identifica conosco. Isso significa que nenhum sentimento que você tem, nenhuma crise que você tem, nada passa desapercebido por Deus. Nada há dentro de você, nas suas emoções, que Deus não conheça. A grande diferença do Deus da Bíblia, esse que nós vamos celebrar daqui a pouco, na nossa celebração da ceia, o que diferencia esse nosso Deus para os outros deuses e ídolos? É porque eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm mãos, mas não podem tocar. Eles têm pés,
mas não caminham. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm sentimentos que são mortos. Não há expressão nos deuses ou nos ídolos. Mas Jesus chorou. Jesus se compadeceu. Jesus tocou. Jesus abraçou. Jesus caminhou sobre as águas. Jesus declarou. Jesus ouviu. Jesus viu. Jesus sentiu. Muita diferença do nosso Deus, não é? Jesus se compadeceu, queridos. E na sua angústia, e na sua depressão, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas crises, nos seus medos, Ele está com você. Em todos eles. Em todos os sentimentos Ele está com você. Não existe nada que passe desapercebido aos olhos de Deus. Mas também temos outra palavra no grego, para mostrar muita simpatia. Ok? Nós falamos de simpató, que traz o termo, o entendimento de simpatia. Agora nós vamos um pouco mais além para demonstrar muita simpatia. E a palavra é esplarrinizomai. Treinei muito para falar essa palavra. Esplarrinizomai é a palavra mais forte na língua grega, que expressa compaixão. Olha só, o verbo no grego que significa ter compaixão. É um verbo que diz para nós sentir misericórdia, ou sentir nas entranhas compaixão. Você consegue imaginar sentir tão internamente a dor do outro, como se tivesse nas entranhas se contorcendo de compaixão? É isso que significa essa palavra. Essa palavra ela vem da raiz splargna, que originalmente no grego se referia às vísceras internas. Então, no grego, quando as pessoas se relacionam às vísceras internas, o intestino, o estômago, os rins, toda a parte das nossas vísceras internas, então eles têm esse entendimento dessa palavra, desse sentido, splargna, ok? É a figura de linguagem no grego. Essa figura de linguagem no grego denota ser o centro das emoções. Então essa palavra, esse sentido, diz que as emoções mais profundas e compassivas por outro ser humano está aqui, ó. Está no mais profundo do seu ser. Está no mais profundo das suas entranhas. Então, sentir compaixão é sentir nas entranhas. Esse foi o sentimento de Jesus quando ele se compadecia pelo outro. Para o judeu, ter compaixão é sentir nas entranhas, no mais profundo do seu ser, a compaixão. É esse sentido que o grego traz para nós sobre compaixão. E Jesus, ele amava as pessoas. Jesus gostava de estar com pessoas, ele gostava de gente, ele se importava com ela, ele gostava de ouvir, ele gostava de se relacionar, ele gostava de sentar às mesas, ele não fazia acepção de pessoas, mas há um detalhe interessante em Jesus, que ele era capaz de diagnosticar as angústias das pessoas. Quando ele se encontrava com alguém necessitado, instantaneamente na mente de Jesus, é como se um filme da vida toda daquela pessoa que estava à frente dele passasse na mente de Jesus. Instantaneamente ele sabia toda a história, toda a vida, todo o sofrimento, todas as angústias, tudo que aquela pessoa havia sofrido. Quer ver só? A Bíblia fala em João capítulo 9 a respeito de um cego de nascença que foi curado por Jesus. Esse cego de nascença tem algo interessante
quando Jesus cura esse cego. Porque Jesus, quando encontra com esse cego, Jesus, para fazer esse milagre, para curar esse cego, ele faz algo meio estranho, a gente diria. Porque ele cospe no chão. Ele escarra, faz um barulho de escarro e cospe no chão. Aí, ele, com a sua mão, ele faz uma laminha ali, faz um lodo, pega aquela melequinha ali e passa nos olhos desse cego. E esse cego é curado. Mas por quê? Se em outros momentos, outros cegos, Jesus curou falando, Jesus curou declarando. Por que exclusivamente nesse? É porque Jesus via a essência, ele decifrava toda a vida das pessoas. E qual que está o mistério nesse cego, assim como outras pessoas que Jesus curou? Porque esse cego de nascença, ele era considerado como sendo amaldiçoado. Porque um cego de nascença, na cultura judaica, ele era considerado amaldiçoado. Então, quando as pessoas, naquela cultura, os historiadores dizem que quando as pessoas passavam por alguém que era cego de nascença, eles escarravam e cuspiam. Então, aquele jovem cego de nascença, ele, quando criança, ele ouvia esse barulho. Quando ele era jovem, ele ouvia esse barulho. Quando ele era adulto, ele ouvia esse barulho. E esse barulho trazia à mente dele uma acusação. Eu sou amaldiçoado. Eu sou amaldiçoado. Pensa um cara a vida inteira ouvindo um barulho que trazia uma acusação na mente dele. E quando Jesus chega, instantaneamente Jesus, opa, não é simplesmente falar. Não vai ser completo na vida dele. Então, o último barulho que ele ouve de um escarro é a libertação dele. O último som que ele ouve de um escarro no chão é a cura dele. Simplesmente algo fantástico acontece. Parece loucura, mas para o mundo é loucura. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual é algo que Jesus vê e sente nas suas entranhas. Ele sente algo que ele precisa fazer a mais. Não é uma cura qualquer. Não é algo que ele vai falar e é curado. Não é algo que ele simplesmente vai tocar, porque ali não era um toque, mas ali era um som que esse cego precisava ouvir. E esse som se torna a cura. Jesus era capaz de diagnosticar, queridos, as angústias, as dores, a exaustão da multidão. Jesus via as multidões como ovelhas sem pastor, frágeis, indefesas, via as multidões inquietas, sem provisão, sem proteção, e ele nos ensina a sentir compaixão pelas pessoas. Então vamos ver alguns exemplos na Bíblia acerca de compaixão na vida de Jesus. Lucas capítulo 15, verso 20. Lucas 15, 20. Uma definição que Jesus dá na história do filho pródigo. O filho pródigo, todos conhecem a história, ele levanta-se todo destruído, todo acabado, sem identidade, sem dinheiro, e agora ele está voltando para casa. Vamos ler o versículo 20. O que acontece? A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Olha que coisa linda, queridos. Lá vem o pecador, todo destruído, todo detonado, todo quebrado. O pai vê e o pai faz o quê? E sente. Parece para nós um absurdo, né? E como é um absurdo no nosso entendimento, nós chegarmos para o nosso pai e pedirmos que ele antecipe a herança para que nós saia e desfrute. Creio que aqui ninguém tem coragem de fazer isso com o seu pai. Há casos lícitos de o pai voluntariamente decidir ainda em vida, vou distribuir a minha herança para que cada filho desfrute como quer. Mas você antecipar,
fora do normal. E esse pai, quando vê ele retornando, cheio de compaixão, com os braços abertos, ele recebe, ele beija, ele pega no colo. E quantos de nós não aguentamos um pisão no pé do nosso irmão? Quantos de nós não levamos desaforo para casa? Quantos de nós não conseguimos absorver feedbacks? Que nós já queremos ir para o fight. Nós já queremos mostrar a nossa verdade. Mas esse pai, na compaixão de Jesus, ele sente e age. Então, quando eu estudo, queridos, a compaixão de Jesus Cristo, eu entendo que ele sente um profundo amor. Vai além do nosso eu, vai além das nossas vontades. Eu entendo que ele sente um profundo amor, uma profunda misericórdia pela minha condição, independente dela. E não somente isso, ele vem na minha direção para me ajudar, para me levantar, para me consolar, para me pegar no colo, e ele vai trazer aquilo que eu preciso para aquele momento. Então, queridos, você pode estar aqui hoje precisando de um consolo. Talvez o seu casamento precisa de compaixão. Talvez os seus relacionamentos tenham crises no seu relacionamento. Talvez você entrou aqui nessa noite achando que não tem jeito mais para alguns cenários na sua vida. Você pode estar aqui hoje, talvez vivendo alguma situação difícil. Talvez você pode estar até viciado em algo, não conseguindo libertação. Talvez você está sem sentido na vida. Talvez você entrou 2025 sem saber que propósito você vai caminhar neste ano. Talvez você esteja todo bonitinho, arrumado, perfumado por fora. Mas só Deus para saber como está aí dentro. Só Deus para saber como está a tua situação. Mas nessa noite, queridos, Ele te quer, Ele está indo na sua direção, Ele quer abraçar você, Ele quer pegar você no colo, Ele quer beijar você, Ele quer colocar um anel no seu dedo, Ele quer matar o melhor bezerro e celebrar o seu retorno, celebrar a provisão na sua vida. Compaixão é sentir e agir. Vai além das emoções, tem ação. Compaixão é sentir e agir. Não é apenas ser simpático, não é apenas entender o problema do outro, é fazer alguma coisa, é agir. Amém? Rapidamente nós definimos compaixão. Então vamos para o segundo lugar. Segundo lugar, uma compaixão ilustrada agora por Jesus em Marcos capítulo 1, versos 40 e 41. Aqui temos outro necessitado de compaixão também. Diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. O leproso veio, queridos, mas o leproso não podia vir. O leproso se quebranta. E Jesus não somente ordena a sua cura, mas Jesus faz o quê? Jesus toca nele. No mesmo exemplo do cego de nascença, esse leproso, há quanto tempo não recebia um toque? Há quanto tempo não era recebido com um abraço? Há quanto tempo ele não recebia um aperto de mão? Há quanto tempo ele não recebia um toque de alguém? Por quê? Tocar no leproso era pecado. Tocar no leproso era condenado pela lei cerimonial judaica. Mas o texto nos diz que cheio de compaixão. Jesus estava profundamente nas suas entranhas sentindo compaixão. E quem está profundamente compadecido quebra protocolos. Vai além das etiquetas. Vai além das regras impostas. Jesus sentia o que aquele homem sentia. Jesus conhecia a dor daquele leproso. Ele sabia há quanto tempo aquele homem não recebia um toque. Aquele homem estava perdido, impuro, solitário. E ele vê em Jesus, aquele que é o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores, aquele que é totalmente a essência da compaixão, tocar nele. Vamos além, Mateus 15, 32, diz assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer.
Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Eu tenho compaixão desta multidão. Jesus via que essa gente estava falida. Jesus via que essa gente estava faminta. Jesus via que essa multidão estava esgotada. Talvez, queridos, você esteja aqui não esgotado financeiramente. Talvez você esteja aqui nessa noite não esgotado materialmente. Mas talvez você esteja emocionalmente esgotado. Talvez você esteja espiritualmente esgotado. Talvez suas forças não são suficientes para você reagir mediante aos problemas da vida. Mas Jesus tem compaixão de você. Ele tem compaixão no individual, ele tem compaixão de grupos, ele tem compaixão da multidão, ele tem compaixão de você. Foi o que o cego Bartimeu disse: Jesus, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Olha só, queridos, capítulo 4 de Hebreus, versículo 15. Para você que é cristão, para todos nós, você que está passando por lutas assim como nós, você que está passando por provações, quem não passa por provações? Quem não passa por provas? Você que está passando por tentações, você que talvez entrou nesse ano de 2025, além de gerar expectativa para um ano, mas você está pensando em desistir, talvez você esteja desiludido espiritualmente com algo. Hebreus 4, 15 e 16. Olha que coisa linda. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não há necessidade que você não tenha o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, para olhar por você. Jesus, ele sente. Jesus, ele simpató. Jesus, ele esplarinizomei. Palavras que ele tem nas suas entranhas. Ele sente isso, porque ele se identificou conosco. Ele se tornou carne como nós, então ele sabe o que você passa. Ele passa a saber do seu sofrimento, das suas emoções. Ele vai além de se compadecer-se, no sentido em que nós nos compadecemos às vezes do próximo, mas ele age em favor de todas as coisas nossas. Porque compaixão não é só um sentimento. Então ele está nos convidando a nos aproximarmos do trono da graça dele, a nos aproximarmos do trono que não é um trono da censura, não é um trono de julgamento, não é um trono de acusação, mas é o trono da graça, onde tem compaixão de Cristo. Essa é a compaixão, essa é a identificação que ele tem comigo, que ele tem com você. E essa compaixão se transforma em socorro. Em terceiro lugar, queridos, nós então temos a compaixão definida, a compaixão ilustrada. Agora nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós sabemos o que é, nós sabemos e vimos na Bíblia Jesus agindo em compaixão, agora nós precisamos ser imitadores de Cristo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Jesus sofreu. Jesus, assim como eu e você, sofreu todos os tipos de sentimentos e sensações na sua carne. Ele sofreu quando criança, ele sofreu quando adolescente, ele passou pela puberdade, ele passou as aflições de um jovem confuso, quando nós nos tornamos jovens e não sabemos o que fazer, se casamos ou compramos uma bicicleta. Jesus passou por todos os sentimentos que eu e você passou. Jesus não é um Deus que
desceu do céu na terra com 30 anos de idade, passou a curar, passou a declarar, passou a tocar, passou a fazer maravilhas, mas ele sente no profundo das suas entranhas compaixão, porque ele viveu todos esses sentimentos. Então, compaixão é sentir com ação. Compaixão é Cristo. E eu e você que somos cristãos, temos que imitar a Cristo. Temos que ter compaixão uns pelos outros. Mais para frente um pouquinho, um texto onde compaixão é mostrado em Lucas capítulo 10. Parábola muito conhecida de todos nós, que é a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 30, Jesus conta que um homem estava caminhando de Jerusalém para Jericó, e ele é atacado por assaltantes, ele é brutalmente agredido, ele é roubado, ele foi jogado no chão, ele foi espancado e foi deixado ali quase morto. Então passa um sacerdote, passa um crente ali por ele, e ele não faz nada. Ainda pior, ele desvia para outro lado da calçada, fazendo de conta que não era com ele, e segue seu caminho. Mas também depois passa outro crente, só que agora era um crente cantor, um levita, um cara que trabalhava na igreja, nas atividades da igreja, e ele passa por aquele cara destruído ali, e ele faz de conta que não é ele. Talvez ele estava atrasado para o louvor, talvez ele estava atrasado para o serviço cerimonial na igreja, e ele finge que não é com ele. Mas depois passa um samaritano. E esse samaritano, ele é tomado pelo sentimento de Jesus, nas entranhas, compaixão, e ele é tomado por compaixão. Então, Lucas 33, do capítulo 10, diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Teve piedade? Teve compaixão. Teve misericórdia. Jesus viu e teve compaixão. O samaritano vê e tem compaixão, tem piedade, ele se compadece. É a mesma palavra, é o mesmo sentido, é o mesmo sentimento que Jesus está nos contando nessa história. Mas por que Jesus conta essa história? Porque havia uma pequena discussão teológica ali de quem era o próximo. Um perito na lei lança uma pegadinha para Jesus e fala: mas quem que é o meu próximo? Aí Jesus fala: mas o que está escrito na lei? Então na Bíblia já estava escrito, na lei já estava escrito, Lucas 10, 27, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E além disso, ame o seu próximo como a si mesmo. Então o que acontece com o próximo é como se acontecesse com você também. O sentimento nas suas entranhas tem que acontecer quando você vê alguém em necessidade. Jesus, se ele não tivesse contado essa história, ficaria na teoria. Então, hoje nós estaríamos contando na teoria o que Jesus disse, mas na prática, esse samaritano, ele usa dos recursos que ele tem. E eu quero tirar algumas lições para nós nessa noite. Porque esse homem, ele foi tomado por um sentimento enorme, muito grande de compaixão. Se fosse eu, talvez 911. Xerife, bombeiro, vai socorrer, está passando necessidade. Talvez estou atrasado. O cliente está me esperando em casa. E você, o que você faria? Passando uma necessidade dessa. Estou atrasado, estou correndo. Pressão da vida. Nem para, ainda buzina porque o trânsito está lento. Aconteceu alguma tragédia, o trânsito está lento. Queridos, é assim que nós lidamos com as necessidades dos outros. Às vezes a gente fala: vamos ligar para alguém, que alguém vai dar um jeito nessa pessoa. Não é assim que a gente faz. Enquanto uma pessoa que está passando necessidade, por sofrimento, por lutas, a gente fala: a gente vai ajudar, a gente vai achar alguém para te ajudar. É desse jeito, não é? A gente vai levar para o líder da igreja, vamos falar com o pastor, para que ele se mova em compaixão, vamos reunir alguns líderes e eles vão te ajudar. Ou então, queridos, nós fazemos como alguns fazem, um belo discurso de compaixão. Esse pastor foi fazer missões lá no Brasil e tem gente passando necessidade aqui fora da igreja.
mas possivelmente nem contribui com missões, contribui. Mas o discurso está feito. Queridos, quem vê como Jesus, vê e sente, age. No versículo 34, esse samaritano, ele suspendeu a agenda do dia. Não se sabe para onde ele estava indo, mas ele para, usa dos seus recursos. Ele tinha óleo e unguento. E ele passa vinho nas feridas desse homem. Ele põe esse homem no cavalo dele. Ele usa dos recursos dele. Jesus está nos ensinando que eu e você, como cristão, devemos ser imitadores da compaixão de Jesus. Diante de tanta gente precisando hoje, aqui na igreja, fora da igreja, se existe uma coisa que está estampada aos nossos olhos, é que as pessoas estão aflitas, desesperadas, exaustas, estão necessitadas de compaixão. Milhões de pessoas com depressão, desesperadas, angustiadas. Mas a compaixão alcança essas pessoas. E nós devemos ser imitadores da compaixão de Jesus. Para finalizar, queridos, compaixão é algo que eu e você podemos fazer. É algo que você faz, porque não basta sentir, mas você tem que caminhar em ação. Ok? Compaixão é algo que você faz, não basta sentir. Versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Seja um imitador, queridos, daqueles que são compassivos. Viva a compaixão, não faça discurso de compaixão, faça compaixão, exerça compaixão, exercite compaixão. Compaixão é algo que nós podemos fazer. Jesus deixou a compaixão para que nós continuemos a fazer na vida do próximo. É algo que eu e você temos que fazer. Jesus disse isso claramente, que é um ajudando o outro. Às vezes nós olhamos, é uma multidão, é tanta gente necessitada, são milhões de pessoas, mas pega um, queridos. Pega um, ajuda um. Um que está desesperado, um que está necessitado, precisando de você. Aí você investe na vida dele, porque outros investirão na sua vida. O reino espiritual, o reino de Jesus, o compassivo, funciona assim. Quanto mais você investe na vida de um necessitado, o reino devolve compaixão na sua vida. Quanto mais somos movidos em compaixão, Jesus Cristo nos recompensa. Não é barganha, mas é assim que o reino se movimenta. Porque quem exerce compaixão, recebe compaixão. Quem age em misericórdia, recebe misericórdia. Então, compaixão é possível. Deus nos dá todas as condições. E quando nós queremos, imitando a Cristo, nós conseguimos exercitar compaixão. Aquele samaritano usou dos seus recursos. Vinho, óleo para passar naquele homem. Pense aí nos recursos que você tem. Porque o povo de Deus é um povo rico. O diabo é pobre. O diabo não tem recursos. Mas Deus derrama a abundância sobre as nossas vidas. E com consolação eu passo a consolar outros. Quando sou atendido em compaixão por Jesus, eu tenho que exercer compaixão na vida de outros. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo aí com você, você tem dinheiro, você tem recursos, Deus te deu recursos, é para você abraçar a compaixão. Doce engano de quem acha que os recursos que nós temos acumulado, seja de quantidade que for, são para o nosso desfrute, são para o nosso uso pessoal, mas é para derramar compaixão na vida do próximo. Talvez, queridos, você esteja aqui nessa noite, precisando de colo, precisando de compaixão. Jacó, quando ele se move em compaixão, ele manda para o governador do Egito, quando os irmãos de José não sabiam ainda que o governador do Egito era o seu irmão José, quando eles não sabiam ainda, Jacó ele prepara e manda pelos seus filhos levar para o governador um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Bálsamo e mel. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando, assim como eu preciso, de um pouco de bálsamo
e um pouco de mel. Você está precisando de compaixão, e a compaixão de Jesus vem com um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Bálsamo na Bíblia é uma substância usada em unguento e perfumes. É uma mistura que é muitas vezes associada ao alívio de dores, cura e serve de consolo para nós. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de bálsamo e de mel. E eu quero neste momento orar com vocês. Porque agora nós sabemos o que é a verdadeira compaixão. Nós vemos Jesus se mover em compaixão. Agora nós precisamos ser imitadores de Jesus em compaixão. Mas para isso nós precisamos, talvez, num primeiro momento, ser curados das nossas feridas, das nossas aflições, das nossas emoções, das nossas angústias, das nossas tristezas. E Jesus tem para você, tem para mim hoje, bálsamo e mel. Feche os seus olhos nessa noite. Talvez se você quiser se movimentar e ficar de pé, vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros. Talvez você esteja necessitado da compaixão de Jesus nessa noite. Eu quero orar com vocês. Se você quiser vir aqui à frente, se movimente. Se quiser ficar aí no seu lugar, mas faça a sua oração. Se entregue. Se derrame na presença do Senhor. E Ele te pega no colo nessa noite. Ele vem trazendo a você compaixão. Ele vem derramando sobre a sua vida compaixão. Jesus, Ele sente a sua tristeza. Ele sente, talvez você entrou aqui nessa noite destruído, sem sentido nenhum na vida, mas nessa noite, bálsamo e mel é derramado sobre a sua vida. Bálsamo e mel é derramado sobre a sua vida. Senhor, derrama, Pai, compaixão sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Senhor, nós sabemos, Pai, quantas são as aflições, quantos sofrimentos, o quanto somos afligidos nessa vida, mas a certeza é, o Senhor tem compaixão de nós. O Senhor se compadeceu, o Senhor veio a esta terra, o Senhor sentiu na sua pele, na sua carne, aquilo que eu sinto, aquilo que eu recebo na minha carne todos os dias. O Senhor sabe, por isso o Senhor sabe como agir, aonde agir. Derrama, Senhor, da tua compaixão nas nossas vidas nessa noite. Toma-nos no teu colo nessa noite, Pai. Abraça-nos nessa noite, Senhor. Que possamos ter, Senhor, o verdadeiro entendimento desta compaixão que precisa ser derramada na vida de outros, Pai. Que possamos sair daqui imitadores do Senhor, imitadores desta compaixão, que muitas vezes é só uma fala nossa, é só um pensamento nosso, mas nós não conseguimos nos mover verdadeiramente em compaixão, vendo o necessitado. Mas tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai, e derrama sobre a vida de cada um de nós. Tu conheces as dificuldades, as emoções, os cenários de cada um de nós. Vem com a provisão. Vem, Senhor, com o livramento. E que possamos, Pai, caminharmos em compaixão. E dessa forma, o Senhor vem trabalhando também em compaixão nas nossas vidas. Quando fluímos em compaixão no próximo, o Senhor derrama compaixão em nós. Quando nos compadecemos e agimos no próximo, o Senhor também se compadece das nossas aflições. O Senhor se compadece, Senhor, de nós. E é isso que nós declaramos nessa noite. Compaixão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus.